Como eu dizia, a gente está recebendo a visita do Dr. Sabas Carlos Vieira, dos médicos mastologistas, oncologistas mais respeitados aqui do Piauí. Bom dia, Dr. Sabas. Tudo bem? Tudo bom. Dr. Sabas escreveu um livro, inclusive, ontem eu estava lendo esse livro, aliás, no último final de semana, e convidamos o Dr. Sabas para falar sobre a importância dos ovários após as cirurgias. Bom, primeiro vamos falar, Dr. Sabas, sobre a importância dos ovários para o sistema reprodutor feminino, de que formas eles funcionam. A gente sabe que a produção de hormônios é fundamental para o organismo e os ovários têm uma participação também muito importante nisso, né? Com certeza. Então, os ovários, eles são fundamentais para a saúde da mulher e para a reprodução. Tanto é que até os 50 anos de idade, até a menopausa, a incidência de infarto na mulher é baixa em comparado ao homem. A partir dos 50 anos, ou quando ela entra na menopausa, seja cirúrgica ou a menopausa natural, ela aumenta a incidência de infarto nas mulheres. Daí a importância dessa regulação hormonal, né, na homeostase do organismo, para que essa mulher realmente tenha uma qualidade, uma quantidade de vida adequada. Vamos então, colocar aqui as primeiras figuras, até para o Dr. Sabas ilustrar, e você em casa, que é mulher, está acompanhando o nosso quadro Notícia da Manhã, para você localizar, inclusive, né, dentro do nosso organismo, do nosso sistema reprodutor, a localização dos ovários, né, Dr. Sabas, que são aqui, né? Aqui nós temos o útero, né, e os dois ovários que ficam na cavidade pélvica, né? São órgãos pequenos, em torno de 3 a 4 centímetros, e quando a mulher entra na menopausa, como a função dele diminui, ele fica realmente atrofiado e bastante pequeno, mas ele continua produzindo hormônio, continua produzindo hormônio, né, a vida toda da mulher. Bom, os ovários, eles têm essa função de produzir os hormônios e também os óvulos, né? A partir daí saem os óvulos que vão ser fecundados ou não para gerar gravidez. A gente tem uma figura seguinte, Dr. Sabas, a gente ouve falar muito, e também já é uma ilustração maior, sobre os ovários, que tem esse tamanho que o Dr. Sabas já disse que fica reduzido. E esses ovários, essa importância é tão grande que quando eles chegam a ser retirados, eles podem causar muitos problemas à mulher. Esse é o nosso tema central da nossa em reportagem ao vivo hoje aqui com o Dr. Sabas. Veja só essa primeira informação. A retirada dos ovários após a cirurgia, ou seja, a histerectomia é feita e os ovários acabam sendo retirados, 90% das mulheres apresentam ondas de calor. Se através de uma menopausa natural, ou seja, sem a retirada, sem intervenção cirúrgica, esse percentual diminui quase pela metade, Dr. Sabas. 50% apresentam ondas de calor. Por quê? Na menopausa natural, essa diminuição da quantidade de hormônio, ela é aos poucos, enquanto na realidade cirúrgica ela é brusca. Você tirou os ovários e aí você tem essa sintomatologia muito mais importante. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que a nossa ideia hoje é tentar diminuir o máximo a indicação de cirurgia, seja para retirada de útero ou de ovários, né? Ainda se faz muitas cirurgias desnecessárias para tratar mioma, para tratar cisto de ovários. Então, sempre que houver uma indicação cirúrgica, é importante que ela discuta com o seu médico realmente se não existe outra opção. Mas tem paciente que chega no consultório, doutor, vai tirar útero, tire logo tudo, não tirar tudo. Nós temos ainda no imaginário coletivo de que tirar tudo é a melhor solução, porque diminui o risco de câncer de ovário e de câncer de útero. Isso não é a solução. De cada 10 mil mulheres que nós fazemos histerectomia, cerca de 20 vão morrer, e de cada 10 que nós operamos, 3 vão ter complicações. Então, cirurgia não é uma coisa simples, cirurgia mata, cirurgia tem complicação, tem vários impactos. Então, nós temos que fazer tudo para não operar os pacientes. O último recurso, nós temos hoje várias opções de tratamentos clínicos, e a histerectomia por doenças benignas não é uma coisa rotineira hoje em dia. Eu diria hoje, de cada 10 pacientes que chegam no meu consultório para ser operado, nós conseguimos contraindicar a cirurgia em 8, ou seja, 80% das doentes nós conseguimos evitar cirurgia com tratamento clínico. O Dr. Sabas falava agora há pouco sobre o risco de infarto. Veja só essa outra informação. A retirada dos ovários versus o risco de infarto. O risco é duplicado, né, nessas mulheres entre 40 e 44 anos, se retirarem os ovários, e esse risco é de 40% nas mulheres numa faixa etária maior, entre 50 e 59 anos, Dr. Sabas. Isso é verdade. O ovário é importantíssimo na manutenção dessa homeostase, como a gente já comentou anteriormente. Então, é fundamental preservar os ovários das pacientes que não for possível evitar a cirurgia para retirada do útero.
porque a gente sabe que o infarto é a principal causa de morte no Brasil, as doenças cardiovasculares. Além disso, a osteoporose, ela mata hoje cerca de 200 mil mulheres no Brasil por ano. A gente tem até aqui uma informação também sobre a osteoporose. São duas doenças, a gente fala sobre o infarto, a osteoporose, que muitas vezes as mulheres nem consideram assim como uma doença grave, doutor Sabas. Eu falava aí da quantidade de mortes. E na retirada dos ovários, comparado aí com a osteoporose, 54% das mulheres de um grupo pesquisado apresentaram mais fraturas do que aquelas que não retiraram os seus ovários, não foram operadas. Com certeza. Então, a osteoporose, como é que ela mata? Pela essa falta do hormônio, o osso fica fraco e pode ter realmente qualquer queda, levar a uma fratura, e isso levar a infecção, a internação em UTI, e termina levando o paciente a óbito. Então, a ideia realmente é deixar os ovários sempre que possível. Hoje nós retiramos os ovários basicamente quando se trata de câncer, ou com uma situação clínica como a endometriose grave, em que você não consegue preservar a massa ovariana, ou em tumores benignos que destrói completamente o ovário. Mas na maioria dos casos a gente consegue deixar os ovários, e hoje principalmente com a cirurgia videolaparoscópica, a semelhança do que é feito para a vesícula biliar, por exemplo, você consegue ter uma imagem ampliada desses ovários e consegue ter uma taxa de preservação do ovário maior ainda. Então, é fundamental deixarmos os ovários das nossas mulheres. A gente tem uma pergunta da Josiane, doutor Sabas. Ela diz que tem ovários policísticos e ela quer saber se isso, em algum momento, vai levá-la à retirada dos ovários. Essa é uma condição de tratamento clínico, né, indicação de cirurgia para ovários policísticos. Isso era realizado muito no passado, há 20, 30 anos atrás, se fazia muitas cirurgias, né, chamada oforoplastia, para tentar melhorar a taxa de fertilidade dessas mulheres, mas hoje esse tratamento é essencialmente clínico, não há indicação de tratamento cirúrgico para essa condição. Agora, o que pesa a favor da retirada dos ovários? Vamos ver aí, porque a gente já falou aqui, o doutor Sabas falou sobre o câncer, então a retirada dos ovários diminui o risco do câncer de ovário, diminui o risco do câncer de mama também e evita cirurgias futuras para outras lesões benignas. Nem tudo é ruim, mas tem a indicação certa para essa retirada, né? Com certeza. Os benefícios da retirada dos ovários, eles andam muito longe de superar os malefícios. São 200 mil mortes por osteoporose, aumenta a mortalidade cardíaca. De cada 10 mil mulheres, 20 vão morrer, de cada 10 que a gente opera, 3 vão ter complicação. Então, os riscos são muito maiores. O câncer de ovário são 7 mil casos no Brasil por ano. Então, Nós temos uma estimativa no Piauí, doutor Sabas? O Piauí deve estar em torno de 100 e poucos casos. Então, é muito pouco a incidência de câncer de ovário, comparado com os malefícios causados pela retirada dos ovários. A outra telespectadora disse que tem 40 anos, disse que fica até 3 meses sem menstruar. Se isso é alguma disfunção do ovário? Pode ser. Tem outras alterações também. É interessante que ela seja avaliada por um ginecologista para determinar qual é a causa dessa falta da menstruação. Doutor Sabas, depois da esterectomia, por exemplo, se a mulher resolver preservar os ovários, o médico resolver preservar os seus ovários também, é possível que eles fiquem produzindo hormônio até quanto tempo? Até a pessoa morrer está produzindo ou eles param? Hoje a ideia que a gente tem é não tirar o ovário de ninguém, porque ele diminui a produção de estrógeno, de progesterona, mas continua produzindo outros hormônios, como os andrógenos, que são importantes também para a manutenção da saúde dessa mulher. Então, o que a gente tem hoje de literatura é não retirar o ovário praticamente nenhuma hipótese, exceto se tiver alguma doença. Então, aquela cultura realmente, doutor tire tudo, é uma cultura que está sendo suplantada, ficando para trás. Os médicos estão envolvidos nisso, em diminuir a quantidade de cirurgias desnecessárias, né, com o aumento de todas essas complicações para a mulher que perde seus ovários. Para a gente encerrar, não tem muito a ver com o ovário em si, mas é uma pergunta muito interessante que chegou de um telespectador. O uso contínuo do anticoncepcional pode trazer problemas hormonais futuros? O principal problema do anticoncepcional contínuo é os riscos de trombose, de acidente vascular cerebral, mas eles, em relação ao câncer de ovário, ele diminui. As pacientes que tomam anticoncepcional têm uma incidência menor de câncer de ovário, mas os problemas do anticoncepcional é principalmente um pouco de aumento de peso e os eventos tromboembólicos, né, como trombose. Bom, e aqui eu digo para terminar, mas as perguntas são muito interessantes, continuam chegando. A moça com 2 ovários, 23 anos, precisou tirar por causa de uma endometriose grave e de uma síndrome de borderline, é isso? É tumor borderline. Não sei se tem a ver, mas ela precisa fazer a reposição de hormônios. Ela pergunta se faz transplante de hormônio, ou de ovário, perdão. Acho que não, né, Não, doutor? é possível ser feito o transplante, mas ele é experimental, assim como o transplante de útero também é possível ser feito. Já tem alguns casos relatados na literatura mundial.
mas são para exceção, né? Porque você vai tomar uma medicação imunossupressora que traz um monte de problema, inclusive aumento do risco de câncer. Então é muito melhor você fazer a sua reposição hormonal, né, com os hormônios naturais, que a gente sabe, inclusive, que esses hormônios naturais diminuem o risco da morte cardiovascular, osteoporose, e também diminui o risco de câncer de mama. Muito esclarecedora essa conversa com o Dr. Sabas Carlos Vieira. Daqui a pouco você pode rever todo esse vídeo do Notícia da Manhã lá na cidadeverde.com, na nossa página na internet. Dr. Sabas, muito obrigada. Parabéns pelo livro. O Dr. Sabas escreveu um livro falando sobre o exagero em cirurgias, em exames, que a gente precisa eliminar muito para adoecer menos, né, doutor? Muito obrigada pela participação aqui. Um ótimo dia para o senhor.